Fala pessoal, como é que vocês estão? Aqui quem fala é o Caio César, seu mentor favorito, e desde já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal e comentando por quê. Até o final desse vídeo sua comunicação vai sair tipo assim, 1000 vezes melhor. Eu vou te explicar os segredos da comunicação, por que que você precisa melhorar sua comunicação e como a comunicação mudou minha vida por completo. Então é o seguinte, a comunicação ela é a maior arma que você pode ter. E desde cedo a gente já aprende a se comunicar, né? Por exemplo, o bebê, quando você é bebê, você tem que aprender a pedir o alimento ali para sua mãe. Depois você aprende a manipular sua mãe e seu pai para te dar algum presente, alguma coisa que você quer. E aí você vai crescendo e você agora começa a manipular seus pais para comer alguma coisa mais gostosa, a manipular seu pai para te dar aquilo que você tanto quer, a manipular seu professor para te dar uma nota maior. Então, a manipulação e a comunicação elas andam lado a lado e desde o início da sua vida você já começa sendo um comunicador. E quanto melhor você se comunica, mais pessoas você alcança e mais a sua mensagem chega longe, tá? Então a gente tem que desmistificar algumas coisas sobre a comunicação. Comunicação nada tem a ver com você falar igual um robô, sem gíria, sem vícios de linguagem. Por quê? Porque a comunicação efetiva, ela simplesmente está preocupada em trazer clareza ao que você fala. Os maiores comunicadores do Brasil, por exemplo, Pablo Marçal e o Whindersson Nunes. Pablo Marçal fala igual o Chico Bento. O Whindersson Nunes fala como se... Cara, o Whindersson Nunes tem aquele sotaque carregado de nordestino, entendeu? Isso... numa comunicação mais clássica atrapalharia muito, mas hoje gera conexão com o público. Então você tem que entender isso. A comunicação ela é uma forma de você se conectar com o público, com pessoas que podem comprar sua ideia, comprar seus produtos ou te contratar para que você faça parte de algum projeto incrível que você queira participar, beleza? Então é o seguinte, a comunicação ela vem de uma estrutura, de um arranjo mental. Cada mente ela é arranjada de uma forma, então a velocidade que você fala não precisa ser muito rápido, nem muito devagar, mas tem que ser a velocidade da sua mente, entende? Então, se sua mente ela chega no raciocínio mais devagar, você vai acabar falando mais devagar. E se a sua mente chega no raciocínio mais rápido, você vai acabar falando mais rápido. Então, identifique esse fluxo mental. Por quê? Porque quando você se comunica, mentalmente abrem-se estruturas onde você coloca os pontos da sua ideia e depois liga todos aqueles pontos, entende? Então, pensa só comigo. Se você não consegue abrir essas caixas mentais, juntar os pontos e depois fechar, você não vai ter uma comunicação boa e eu vou te explicar como que eu fiz para destravar minha comunicação. Minha comunicação ela não foi destravada através de exercícios de oratória, mas ela foi destravada na prática, fazendo e melhorando, e como eu fiz isso eu vou te falar. Quando eu era bem novinho, 15, 16 anos, eu participava muito da igreja, eu era um membro muito ativo. E eu virei ali numa igreja neopentecostal, virei ali um obreiro auxiliar, e queria ser consagrado como obreiro, e num período curto ali de menos de um ano, o pastor, o bispo, né, daquela igreja, ele já falou assim, Caio, eu me consagrei, eu fui consagrado pastor com 18 anos, eu acredito que você seria consagrado pastor muito antes, por conta da minha desenvoltura, por conta de como eu agia, como eu me expressava, a clareza que eu me expressava ali com 15, 16 anos. E como que eu conquistei isso? Da seguinte maneira. Primeiro eu descobri que nas igrejas que tinham na cidade, se você chegasse muito bem vestido, tipo de terno, de camisa social e com a Bíblia embaixo do braço, você recebia uma oportunidade para falar, para ministrar. E eu comecei a me vestir bem naquela idade e ir nessas igrejas com a Bíblia embaixo do braço. E eu sempre recebia uma oportunidade para falar. Mas não adianta nada você ter uma oportunidade para falar se você não sabe o que falar. E como que eu estruturava minhas ideias? É claro, com base na Bíblia, mas eu fazia uma coisa que era assistir quem tinha a oratória que eu queria ter. Então, se eu queria pregar igual o Marco Feliciano, se eu queria falar igual sei lá, Josué Gonçalves, se eu queria falar igual um pastor desses pastores aí bem eloquentes, eu começava a ouvir muito as mensagens dele. Para quê? Para descobrir como que eles pensavam, qual que era a estrutura de pensamento deles. Porque existe um padrão, as piadas têm um padrão, o jeito que a pessoa fala tem um padrão, os vícios de linguagem têm um padrão. E eu queria descobrir tudo que tornava a linguagem deles magnética. Então você precisa de referências. Comece a buscar referência de pessoas que se comunicam com a clareza que você quer ter. Basicamente esse é o primeiro passo. O segundo passo que eu fazia era, eu organizava as almofadas na sala,
pegava um celular, ligava o gravador, abria a Bíblia e lia a Bíblia e depois desenvolvia o storytelling, né? Aquela história narrativa por cima e ficava 1, 2 horas e gravando áudio. E meu irmão, você vai ser isso e tal, 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 porque a Bíblia diz assim. E desenvolvendo histórias em cima daquele contexto bíblico ali. E quando eu terminava, eu parava e eu escutava tudo. Escutava, tem que melhorar aqui, tô fazendo isso de errado. Tá, tô com esse vício de linguagem. Ai, não queria que esse vídeo tivesse corte, mas eu comecei a ter uma crise de espirro no meio da explicação. É assim, sempre que você tenta romper, sempre que você começa a ensinar coisa de valor para as pessoas que podem mudar vidas, isso acontece. Eu tô com uma crise aqui terrível, mas esse vídeo vai continuar. Então deixa seu like aí. Então assistia muitas referências, em cima dessas referências eu me gravava falando durante horas, depois de me gravar durante horas eu escutava tudo e via onde eu precisava melhorar, onde eu tinha que tirar vícios de linguagem, não sei o que. E depois de todo esse processo, eu lia muito. Pra quê? Pra ter repertório. Então é o seguinte, então só fazendo isso, a sua comunicação vai melhorar 1000%. E cara, essa crise tá me pegando. Eu tenho rinite, que é alergia, mas aqui não tem um fiapo de poeira. Não tem nada, começou do nada. Então é o seguinte, só de você aplicar isso, você vai ter um resultado assim, que em semanas a sua comunicação vai melhorar 100%, tá? Então é o seguinte, se você quer uma parte 2 mais longa, eu vou trazer pra você em outro momento, porque agora não dá. Tô morrendo. Mas esse vídeo foi bem direto. Então praticando essas simples coisas, você vai mudar sua comunicação da água pro vinho. Eu te aguardo no próximo vídeo. Se você quer a parte 2, comenta aí que eu vou trazer a parte 2. Eu tô, derretendo, passando mal, mas eu trouxe o conhecimento que vai transformar a comunicação de vocês da água pro vinho. É isso aí. Se não tiver ficado muito estranho, eu vou postar. Cai falando, cai vazando. Até a próxima. Continue sendo 1% melhor todos os dias.